Porque é que toda pessoa que ela é ciumenta, ela é mentirosa, ela é orgulhosa e ela não consegue ouvir as verdades que ele mesmo cria. É as verdades que ele cria, que ele idealiza dentro dele. O sentimento de uma pessoa que ela é ciumenta, só ela entende. Então tem várias razões para uma pessoa ela ser ciumenta. Tem vários motivos. Ou ela carrega uma ausência de perdão, ela não consegue perdoar alguém, e ela carrega traumas e feridas, mágoas dentro dela, ou ela foi muito humilhada, maltratada por alguém, rebaixada por alguém, e ela tem o ciúme como algo bom, o medo como algo bom, ou ele tem uma visão de superioridade. Aquela pessoa que só ela se vê. Então, só ela presta, só as coisas dela prestam, só os filhos dela prestam. Ela tem um sentimento de superioridade. É o super que ele não precisa de ninguém. Então, é esse tipo de pessoas, Deus explica que ele se torna ciumento. E por ser ciumento, dificilmente ele vai conseguir conviver bem com os próprios filhos. A casa da pessoa, na casa que você vê que existe uma pessoa ciumenta com excesso de ciúme, vai ficar uma casa desolada. Os pais não vão conseguir conviver bem com aqueles filhos e eles não vão entender a própria visão, o próprio sentimento. Eu vou lhe dar exemplos para que você entenda. Quando você já lidou com mãe narcisista, o que é uma mãe narcisista? Para que você entenda sobre o ciúme. É aquela mãe que ela vive ligando para o filho para tudo, toda hora, com quem o filho tá, se já chegou, ela quer saber tudo da vida daquele filho. Então ele diz que é amor. A mãe que é narcisista, ela diz que isso é amor, ela tá protegendo, ela tá se preocupando. Então ela liga o tempo todo para monitorar a vida daquele filho. E ele diz que é amor, mas ele quer empatar o filho, tomar decisões, ele quer monitorar o horário do filho, se já chegou, com quem ele tá. Então ele tem isso como amor. Na visão da pessoa que ela é ciumenta, ela tem como amor, como controle. Ele não tem como uma doença emocional, como ausência de sentimentos bons. Ele cria uma ilusão de satisfação. Eu tenho sim amor. Isso é uma proteção. Eu estou protegendo. Eu estou cuidando. E aí, quando você estuda a respeito dos sentimentos, das emoções, você começa a entender que isso não é amor, e sim um controle, uma manipulação. Por isso, Deus explica que na casa que existe uma pessoa que ela é ciumenta, que ela tem um excesso de medo como algo bom, vai ser uma casa desolada. Vai ser uma casa que o filho, quando ele tem uma mãe narcisista, ele vai tentando agradar aquela mãe, ele vai dando satisfação, a mãe vai contando a vida dela, as experiências dela para aquele filho, o filho vai dizendo, bichinha da minha mãe, venha para cá, eu vou cuidar. Então, no começo, parece ser algo bom. A mãe parece estar conquistando aquele filho, mas o filho, com a experiência, ele vai vendo que nada basta, nada supre aquela pessoa. Ela vai estar sempre no vitimismo, no coitadismo. Então o filho protege, o filho dá presente, o filho tenta agradar, mas nada é suficiente. E quando aquela mãe, ela se aproxima muito do filho, o filho percebe que a mãe, ele causa problemas para aquele filho. E ela fica dizendo que isso não é errado, ela está cuidando, ela está protegendo. Então o filho, ele percebe a necessidade que ele tem de se afastar da mãe ou do pai, que ele é narcisista, para poder ele conseguir viver. Por quê? Porque quando a mãe é narcisista, ele entra na vida do filho querendo tomar decisões, querendo
ter premonições, tem o medo como proteção, tudo que ele teve como experiência, ele vai ter como razão de vida. Ele quer passar para aquele filho como uma razão de vida. E aí o filho, é questão de tempo para que o filho veja que ele não tem como conviver. Não tem como ele confiar, não tem como ele conviver com uma pessoa que ela está o tempo todo monitorando, o tempo todo querendo tomar decisões, o tempo todo se prevenindo. Então o filho com o tempo, e a Bíblia diz isso, que o filho, a casa vai ficar desolada. Quando uma pessoa ela tem um pai ou uma mãe narcisista, tudo aquilo que você temer, tudo aquilo que você teme é o que lhe sobrevém, é o que vem para cima de você. Então você tem o medo como proteção, como algo bom, como premonição, como sentimento, porque não sabe a respeito da mentira, então também não sabe a respeito do ciúme. Não sabe a respeito da sua visão, de como você vê o mundo. Então você vê o mundo como o mundo lhe tratou. Todas as suas experiências você tem como algo bom. E aí o filho que ele vai convivendo com uma mãe narcisista, ele vai vendo a necessidade de impor limites. Quer dizer, aquela mãe liga o tempo todo, já chegou, me avise quando chegar. Ô meu filho, é porque a mamãe se preocupa, é porque a mãe tá cuidando de você. Ele vai achando aquilo bom, mas com o tempo ele vai perceber que aquilo não é bom. Aquilo não é bom, mas ele não quer mudar. A mãe, quando ela é narcisista, ela não quer mudar e ela tem isso como algo bom, como proteção. Então, Deus explica para você que na casa que existe um filho rebelde, ele vai ter excesso de medo. E por ter o excesso de medo, ele vai usar o medo como algo bom. Então, ele vai usar o medo para ameaçar, para jogar praga nos filhos. Deus explica tudo isso. Por isso é tão difícil você conviver com pais que têm o medo como algo bom. Ou ele tem a rebeldia. Ele é um filho rebelde. Então, quando você vai convivendo com uma pessoa ciumenta, você diz: que tipo de sentimento é esse? Que tipo de amor é esse? Que a pessoa, ela só pensa nela o tempo todo. A pessoa que ela é ciumenta, ela só pensa nela o tempo todo e ela causa traumas na vida do outro. Ela causa problemas para o outro. Então, quem não sabe a respeito do ciúme, do medo, ele tem como amor. Então, tem mulheres que querem causar ciúme nos homens, porque ela diz: ele não sente nem ciúme de mim. Se ele não tem ciúme de mim, porque ele não tem sentimento por mim. Porque ela reconhece o ciúme como amor. Então, quem reconhece o ciúme como amor, ele não quer Deus, ele não crê em Deus, ele não crê em Bíblia, ele não quer saber de nada disso. Porque ele quer dizer que é a Bíblia que está errado. Então, se é a Bíblia que está errado, você vai ver pela visão a falta de comunicação de uma pessoa que ela está sempre no vitimismo, que ela está sempre no coitadismo, que ela está sempre prevenindo, que ela está sempre se preocupando. Mas quando você convive de perto com o ciumento, você não entende quando ele mesmo faz aquilo que ele não quer que você faça. E como é amor? E como você entende essa visão de uma pessoa que ela tem uma autoproteção, um sentimento protetor, que quando ele está viajando, quando ele está longe de você, cadê a preocupação? Você fica sem entender a razão. Cadê aquela pessoa protetora que liga toda hora, que quer satisfação, que está premunindo, que está protegendo o filho? Então, quem é experiente vai pegando pela visão, você vai entendendo a falta de razão na comunicação da pessoa. Na comunicação da pessoa, você vai vendo que vai caindo em contradição, vai caindo por terra esse sentimento. Que sentimento é esse? Que você, quando convive com uma mãe narcisista, uma mãe problemática, você dá graças a Deus, ela tá longe. Porque quando ela tá viajando, quando ela tá vivendo a vida dela, você tem paz. Né? Aquela pessoa não tá ali o tempo todo monitorando, o tempo todo medindo os seus passos, querendo saber
tudo de você, querendo controlar tudo seu, mas quando é ela que tá lá, vivendo a vida dela, esse amor acaba. Essa preocupação some. Aí você fica sem entender que tipo de amor é esse. Que amor é esse? Então, quando você vai para a Bíblia, Deus explica para você que isso não é amor, que isso vai ter consequência, que os pais que não querem mudar, eles não querem mudar, eles vão ver pela visão a rejeição dos filhos. Ele vai ver a rejeição dos filhos para com ele, porque eles vão crescendo e amadurecendo e vendo que ele vai ter necessidade de impor limites, porque ele quer entrar na vida pessoal da pessoa, ele quer se meter, ele quer dar as experiências dele para a vida daquele filho, para o filho não errar como ele errou. E isso é terrível. Isso é totalmente desnecessário. E aí, por ele ter a visão que é algo bom, o vitimismo, o coitadismo, porque quem é mãe narcisista, né? Ele tá contando que o pai não foi bom com ele, que o marido não foi bom com ele, ele tá entrando no coração daquele filho, né? Sempre com vitimismo, com coitadismo. Então aquele filho, ele vai começar a vida sendo um filho muito bom para aquela mãe. Ele começa querendo dar satisfação, querendo ser um filho presente, com pena da mãe, porque a mãe trabalha, porque a mãe é gente boa, porque a mãe sofreu na mão do pai, porque a mãe sofreu na mão da mãe. Então, mas chega uma hora que diz, não, nada supre essa pessoa. Meu esforço nenhum vale a pena. Então, pela visão, ela não quer mais mudar. A mãe narcisista, ela não quer mais mudar, ela quer continuar com esse mesmo comportamento, com essa mesma visão. Então Deus explica que ele não sabe como se planta e como se colhe, porque ele tem o medo como algo bom. Então quem já tem o medo como algo bom, automaticamente ele vai ser ciumento, porque ele não sabe a respeito do sentimento que a mentira promove dentro dele. Ele não sabe a respeito do sentimento. Então, toda pessoa que ela é ciumenta, ela vai ter uma visão de grandiosidade, de superioridade, ou ela vai ter uma visão de vitimismo, de coitadismo. Então, quando você vai na casa de um pai ou de uma mãe que ele é narcisista, ele tá sempre se vitimizando, ele tá sempre falando das pessoas, ele é sempre o coitadinho, e você fica sem entender esse tipo de visão. Então, Deus explica que na casa da pessoa que ela é rebelde, ela não quer saber de Deus, ela não quer saber de Bíblia, ele já vai ter a mentira como algo bom e por consequência ele vai ter o ciúme como amor, o medo como proteção. O medo ele vai ter como proteção e ele não sabe o que é essa rebeldia, ele não crê na palavra. Ele não acredita na palavra, ele não consegue ser convencido mais da própria visão. De tanto ele ignorar a palavra, de tanto ele não querer saber da palavra, ele vai ficar sem entender a própria visão. Então a casa dessa pessoa, ela vai ficar desolada. A casa. Cada um vai para um lado, os filhos só vêm, pensa, mãe, como é que a senhora tá? Não existe muito diálogo, os filhos impõem limite na vida deles, para que eles não invadam a vida deles, porque ele não gosta da conversa, do assunto, ele não gosta. Ele não se sente mais à vontade, porque toda hora que os pais se aproximam é para falar mal de alguém ou para se vitimizar. Ou para se vitimizar. E a Bíblia explica isso, que eles não creem em Deus, são filhos rebeldes. Deus explica isso para você em Jeremias 49:4. Por que te gloria nos vales, dos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde? Por que te glorias? Então, na visão de uma pessoa que ela tem o medo como algo bom, você vai ver as consequências do medo, você vai ver as consequências do mentiroso, porque ele vive pelo que vê. Ele só não vive entendendo o que vê. Então, Deus explica
Que geralmente quem é que você vai ver que essas pessoas são assoladas de medo? É aquelas pessoas que elas vão dizer assim, não se meta comigo não. Olhe, não se meta comigo. Tá aqui na Bíblia, eu vou ler para que você entenda. Quando você vê uma pessoa dizendo, não se meta comigo não, quem é você para falar assim comigo? Essas pessoas são assoladas de medo. Elas se vê uma pessoa superior às outras. Aquelas pessoas que têm um vício de grandiosidade, que tudo dele é muito caro, tudo dele é muito bom, só as coisas dele que presta, é esse tipo de pessoas que vai ter o ciúme como amor. Ele não tem humildade, ele não tem gratidão. São filhos rebeldes e ele tem o ter como se fosse o ser. As coisas materiais para ele é o que vale. Então você não consegue conversar muito com pessoas, né, que elas não querem ser convencidas nem da própria visão, nem daquilo que está vendo. Ela não quer mudar de opinião. Entende? Então Deus diz, por que te gloreia nos vales dos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, dizendo, quem virá contra mim? Que é o que eu disse a você. Quando você vê alguém falando assim, pode ter certeza que ele é uma pessoa mentirosa, orgulhosa e automaticamente ele vai ter o medo como algo bom, então ele vai causar ciúme em você, ou ele vai ter ciúme. Ou ele vai causar o ciúme em você, porque ele quer ter o controle da situação. Ele tem o ciúme como algo bom, então ele vai causar o controle, a manipulação como algo bom, porque ele não tem visão do próprio sentimento, do próprio comportamento. Então esse tipo de pessoas que ele compara uma com as outras, tem excesso de medo, tem o ciúme como coisa boa. Esse tipo de pessoas que diz, quem é você para falar assim comigo? Não se meta comigo não, que comigo o buraco é mais embaixo. Esse tipo de pessoas, elas têm o medo mesmo como algo bom. Eles usam o medo para ameaçar, para se vitimizar, e eles não têm visão nenhuma da mentira. Então Deus diz, né? Quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti. Deus diz, porque são rebeldes, Deus diz, e que eu porei temor sobre ti. Então essas pessoas vão ter o medo como algo bom e vai dizer, não, foi Deus que criou o medo. Então ele vai viver uma desunião familiar, uma disfunção familiar, pela própria visão. Quem virá contra mim, né? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um diante de si. Veja, que eles não vão conseguir ter uma boa comunicação, porque cada um vai viver pela sua própria visão, pela sua própria razão. Então, no início, o filho, ele até, né, diz, minha mãe sofreu tanto, minha mãe é a bichinha, é a coitadinha, mas quando vai lidando com a situação, vai percebendo que a pessoa é revoltada, é irada, é brigona, tá sempre falando mal das pessoas, tá sempre se vitimizando. Então ele tem a necessidade de se impor, de se colocar, né, num devido lugar. Olha, a senhora quer tomar decisões por mim? A senhora quer tomar decisões por mim? Não vai existir isso por muito tempo. Então, se falava mal do pai, do marido, do papagaio, do passarinho, vai falar mal do filho por conta disso. Porque ele não tem visão da própria alma, do próprio sentimento, do próprio comportamento. Porque ele está querendo prevenir o mal na vida dos filhos, usando as experiências dele mesmo e prejudicando a vida dos filhos. E Deus explica isso aqui, que quem usa o medo como proteção, como amuleto, e ele não crê em Deus, ele se torna uma pessoa ciumenta. Então ele não vai saber quando ele tem ciúme ou quando ele tem inveja, porque ele está o tempo todo falando mal, porque ele vai estar o tempo todo desfazendo, porque ele vai estar o tempo todo no vitimismo. Entende como a pessoa não vai conseguir ter discernimento nenhum da própria alma? Então quem está de fora
vai vendo e vai entendendo a necessidade de ter que mudar por conta do outro. Agora eu vou ter que mudar para minha mãe não atrapalhar a minha vida, né? A pessoa que devia me proteger, a pessoa que eu devia mais confiar na vida, ela não tem sabedoria nenhuma, mas ela tem como sabedoria. Ela tem aquilo tudo como sabedoria. Ela quer passar a sabedoria dela, a visão dela, o sentimento dela. E ela vai se perder totalmente pela visão e aí vai perder a razão e vai perder a comunicação. Eu não conheci uma pessoa ainda que ela seja assim para ela se dar bem com os filhos. Todas que eu conheço, eles se dão mal com os filhos. Eles têm uma convivência com os filhos muito de aparência. Porque eles não sabem tomar decisões, porque eles não sabem perdoar, porque eles não creem no poder da palavra, porque eles não têm gratidão pela visão, são pessoas ingratas, entende? Então como eles vão conseguir crer em Deus? Se o que eles conhecem na vida deles é a visão deles, é o entendimento deles, só ele tem razão. Então eles vivem por vantagem, eles vivem totalmente pela visão. E o sentimento é totalmente corrupto. Entende? Então Deus diz, né? Deixa eu ver. Diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, sereis lançados fora, cada um diante de si, e ninguém recolherá os desgarrados. Eles não conseguem usufruir bem de ninguém. Mas depois disto, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor, acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temar? Acabou-se a tua sabedoria? Deus vai perguntar, né, para eles que teve o medo como algo bom e teve o ciúme como algo bom, como sentimento. Acaso não há mais sabedoria em Temar? Pereceu o conselho dos teus entendidos? Vai perecer. Eles mesmos vão ter a necessidade de parar de dar conselho, porque eles vão ver que os filhos não vão querer ouvir os seus conselhos. Como assim? Uma pessoa que vive aconselhando o tempo todo com o sentimento do medo, prevenindo e empatando a vida dos filhos. Com excesso de proteção, de controle, de manipulação. Então, quando os filhos pegar a visão disso, eles não querem dizer mais nada da vida deles. Eles agora vão querer se proteger. Porque se o pai briga, ou a mãe briga por tudo, se o pai está sempre vendo a maldade e a malícia das pessoas, se eles estão tudo usando a língua da falsidade, os filhos vão vendo. E não vão gostando. Então eles vão dizendo, deixa eu quebrar a cara. Olhe, deixe, se meta com a sua vida, não venha não. Porque eles não sabem ensinar. Eles não vão saber ensinar os filhos. Não é que eles não querem, eles querem. Eles querem ensinar os filhos. Mas ensinar o quê? Só as maldades, as malícias, as coisas ruins que ele aprendeu? Os filhos não querem saber. Os filhos querem viver as próprias experiências. Entende como eles vão botando tudo a perder e vão se vitimizando e aí automaticamente vão adoecendo. Uma pessoa que ela tem o medo como algo bom e é ciumenta, o ciúme é uma doença. Que a Bíblia fala, é uma doença emocional. E eles não sabem. E eles não aceitam isso. E eles não acreditam nisso. Entende? Então Deus diz, né? Sabedoria em Temar. Pereceu o conselho dos entendidos, corrompeu a tua sabedoria. Fugi, voltei-vos, buscai profundezas para habitar os moradores de Oeda, de Deda, os moradores de Deda, porque eu trarei sobre ele a ruína de Saul no tempo em que o castigarei. Quer dizer, Deus está explicando aqui que por ele ser assim, eles vão ser impacientes. Então, eles vão ver como se ele estivesse sendo castigado. Na visão do ciumento, ele está sendo castigado. Ele não tem sorte, porque ele tem como bom.
pegou a visão do que Deus está dizendo, ele tem isso como bom e ele não sabe mudar, né? Então, na visão deles, no tempo de que o castigarei. Se vindimadores viessem a ti, não deixarias rabiscos? Interrogação. Vindiadores é a colheita da plantação das vinhas, da plantação de uvas, né? Então Deus está perguntando, será se vindiadores viessem a ti, não deixarias rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quando lhes bastassem? Será se isso não vai danificar a visão, a emoção, a corrupção? Então é questão de tempo para que você veja pela visão que o medo não é como proteção, e sim como punição. É isso que Deus está explicando aqui. Por ser filhos rebeldes, por ser filhos que querem viver sem visão de futuro, sem esperança, eles não têm visão de futuro, eles já vivem oprimidos, já vivem ganhando e perdendo, já vivem adoecidos emocionalmente e mesmo assim eles não querem buscar Deus. Mesmo assim. Mesmo ele ouvindo dizer que o medo não vem de Deus, ele diz, mas se eu tenho, foi Deus que criou. Porque eu não quero sentir, eu tenho culpa de sentir? Porque eles querem viver totalmente pela visão. Então eles não têm nada como repreensão. Tudo que acontece com eles, eles botam a culpa em outra pessoa e se vitimiza. Eles não querem pensar na própria alma. E aí por negar, uma época eles não vão conseguir mais pensar na própria alma. Vai estar com um sentimento corrupto. Entende? Então Deus diz, né? Se vindimadores viessem a ti, não deixarias rabiscos. Se ladrões de noite viessem, não te danificariam. Quanto lhes bastasse. Quanto à tua terribilidade, a tua bondade, terrível bondade, Deus está explicando aqui. Quanto à tua terribilidade, porque é maldade pura, e eles teve a maldade como algo bom. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas. Tu que habitas nas cavernas, está numa caverna o emocional dessas pessoas. E elas desconhecem a própria visão. Que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que levaste os teus ninhos como uma águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Então, a maioria dessas pessoas terminam com doenças mentais. Deus diz que ele derruba. Assim servirá Edom de desolação. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor, das pessoas que não querem se afastar delas. Seus vizinhos são as pessoas que percebem que são pessoas já adoecivas, que adoecem as outras, mas não querem se afastar. Querem continuar lidando com esse tipo de pessoa. Então ele joga praga, ele se vitimiza, ele nega o que diz, ele usa o medo como proteção. Então ele diz que está fazendo tudo para o seu bem, mas quando você convive, você percebe a mentira da pessoa. A mentira que ela tem, quando você vai convivendo, você vai percebendo que ela cria um jogo de manipulação e de controle quando está perto. Ela quer estar com alguém, ela tem medo da solidão, então ela está buscando uma razão de sobrevivência, usando as pessoas e dizendo que isso é amor. Isso é amor. Então eles não amam nem a eles. E Deus diz, eles não se amam, como vai amar você?
Então você percebe que a pessoa está o tempo todo falando mal das pessoas e se prevenindo, dizendo, aconselhando os filhos ter cuidado com as pessoas mentirosas e falsas, porque realmente existe, mas sem saber ensinar. Porque quando você percebe isso, quando a pessoa generaliza, quando você percebe que aquela mãe que é narcisista, ela generaliza, ela tá falando mal de todo mundo. Tá falando mal da cunhada, tá falando mal do cunhado, tá falando mal da sogra, tá falando mal do filho. Então, se ninguém presta, ela usa uma pessoa para manipular, para agradar, para suprir. Entende? Mas com o tempo a pessoa vai vendo que se tá me enganando, tá se enganando. Então você começa a abrir o olho, fulano, preste atenção. Você só pode ser uma pessoa que tem algum problema, busque ajuda. Vá para um psicólogo, busque Deus, porque isso não é certo. Você fala mal de todo mundo, mas a pessoa, ela quer dizer que sabe o que tá falando. Ela quer dizer que sabe o que tá falando. Então, se ela sabe o que tá falando, por que ela não sabe o que tá vivendo? É isso que Deus pergunta. Por que ele não sabe o que ele está vivendo? Porque ele vive só pela razão dele. Pelo sentimento dele. E os filhos não conseguem pegar essa visão. A não ser depois de décadas. Depois de tentar muito lidar com a situação. Depois de tentar suprir emocionalmente. Suprir com presentes. Ser um filho presente. Aí começa a perceber que isso está prejudicando a vida deles. Quando eles se envolvem com alguém, né? Aí começa a cair a máscara, a cair a visão da pessoa. Quer dizer, a pessoa tá o tempo todo querendo, dizendo que sabe, prevenindo, dando palpite e querendo tomar decisões por mim, querendo envolver o seu passado na vida presente daqueles filhos. E os filhos não vão gostar. Os filhos não vão conseguir gostar disso. E é por isso que Deus diz que eles não conseguem usufruir. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho do homem. Não vão conseguir habitar os filhos. Não vão conseguir conviver bem. Os filhos não conseguem conviver bem porque eles não conseguem pegar a visão, a razão dessa visão. Então, quando eu percebi a razão dessa visão, há muitos anos atrás, eu digo, meu Deus. Quer dizer, a pessoa está o tempo todo querendo satisfação, querendo, se sair, avise. Quando chegar, avise, eu me preocupo. Até aí tudo bem. Mas a pessoa quer tomar decisões por você. Não tem limite isso não tem limite. Então só pode ser uma doença. Então esse tipo de pessoas, elas carregam uma ausência de equidade, que a Bíblia fala. Eles criam as suas verdades por viver pelo seu sentimento corrupto. E aí você percebe, quer dizer, quando a pessoa tá longe, tá viajando, você sente aquela paz. Porque a pessoa não tá brigando, não tá lhe sugando, né? Querendo uma satisfação, querendo o tempo todo que você esteja ali. Então você diz, meu Deus, é bom que esteja viajando. Se tá viajando, vá com Deus. Olha, vai demorar uma semana? Não, demore duas. Demore duas, porque quando tá lá não tem ciúme, não tem preocupação, não tem briga, não tem, tá toda hora ligando, se chegou, se saiu com quem tá, o que comprou, o que fez. Então você vai percebendo pela visão que a pessoa, ela vive pela sua razão, porque ele não abre mão de nada, mas ele quer que o filho abra mão por ele. Entende o que Deus está explicando? Eles vão se perder pela visão, porque eles vivem pela própria razão, pela própria emoção, sem ter visão do que está vivendo. Sem ter visão do que está vivendo, porque eles vão criando uma equidade dentro deles, que a equidade é uma ausência de verdades, onde a pessoa, ela cria as suas verdades, porque ele vai explicar e justificar aquele comportamento por vir pelo sentimento, ele vai justificar, e você vai acreditar naquela justificação, mas com o tempo você vai pegar a visão, você vai pegar a visão. Porque tá falando mal de todo mundo, porque tá criticando todo mundo, porque tá o tempo todo se vitimizando, mas quando ele tá vivendo, a satisfação dele, a razão dele dá razão.
A visão dele, a razão dele dá razão a ele fazer, porque ele não dá satisfação, porque ele muda a visão. Como assim? Não, eu brigo porque você não quer dar satisfação, eu brigo porque você não pensa em mim, porque eu me preocupo porque eu sou mãe, eu me preocupo porque eu cuido de você. Isso é amor e não é amor. E a Bíblia diz que não é amor. Quer dizer, então ame menos. Esse seu amor está me prejudicando, ame menos. É assim que o filho vai pensar. Entende? E aí o filho vai ver que quando é ele não quer dar satisfação, ele muda de opinião como muda de roupa, ele diz que vai ali, dali ele vai para mais longe, ele vive a vida dele, mas quando ele está em casa, quando ele está sem ter o que fazer, quando ele tá querendo dominar, é um sentimento de domínio, de posse, de controle. Quem está de fora vai percebendo. A insatisfação e a indignação que o ciumento vive, ele cria uma visão, ele cria uma razão. Não, é amor sim. Eu sinto amor sim, isso é amor sim. E aí quem vai convivendo vai vendo que isso não é amor, que isso não é amor. Então, quando é com o filho, você diz assim, é porque é filho. É realmente, é um amor, é filho. Aí, quando é com o marido, a pessoa vai justificar porque tá brigando. Um exemplo que eu vou lhe dar. Quer dizer, aquele marido, quando a pessoa tá viajando, ela pode passar um mês lá. Ela pode passar um mês. E liga uma vez por semana. Como é que tá aí? Tá tudo bem? Tá todo mundo com saúde? Graças a Deus. Olha, tá tudo bem aqui. Beleza. Mas quando ele tá dentro de casa, ele não quer que o marido, a mulher não quer que o marido demore, nem tá controlando os seus passos, tá medindo se deu tempo ir na feira e voltar. Não, demorou demais. Você não só foi comprar isso. Entende como é a visão do ciumento? Não, isso tá errado. Não, fulano, olha, um homem de bem, ele não vive em espetinho. Ele tá justificando por que que o homem tá no espetinho. Por que que ele tá ali no espetinho? Não, um homem de bem não vive no espetinho. Bebendo, comendo, não tem casa não. Ele tá justificando, mas quando é pra ele beber, quando é pra ele ele pode fazer. Então aí você vai vendo a falta de congruência na pessoa. Você vai percebendo com décadas que a pessoa ela só tem visão dela. Porque ela tá o tempo todo reclamando. Por que ela tá o tempo todo brigando? Por que ela tá o tempo todo desfazendo? Ela tá buscando uma razão. Então ela vai dizer que é preocupação. Ela quem vai dizer que aquilo é uma preocupação. Que eu me preocupo com você, eu cuido de você. Eu tô fazendo o bem por você. Onde você percebe que não. Quando você tem experiências, você percebe que não. Que quando a pessoa tá viajando, ela não tá de 2 em 2 horas. E aí, como é que tá? Ligando de manhã, meio-dia, de noite. E aí, como é que tá? Cadê a preocupação? Sumiu? Sumiu a preocupação? É isso que Deus está explicando aqui. A pessoa, ela tá buscando na emoção dela a razão do que ela tá sentindo. Então, quando ela tá vivendo, tá tudo bem. Quando é alguém que tá vivendo, ele tá justificando e dizendo que você tá fazendo uma coisa que você podia fazer. Você podia... Eu vou dar um exemplo para que você entenda. Você podia ir em São Paulo, em 3 dias tá aqui. Isso aconteceu muito comigo. Você podia ir em São Paulo e 3 dias você já tá aqui. Você passa 6 dias, 7 dias. A pessoa nunca foi, não fez o que eu faço. E tá medindo. Por que é que eu passo 5 dias? Por que é que eu passo 6 dias? Não, você não tá indo só a trabalho. Você tá indo também para curtir, para flertar, para fazer o que você quer. Você quer botar papa na minha boca, rapaz? Dizer que você tá indo só para trabalhar, coisa que você podia fazer em 3 dias. Você passa 6 e quer me enganar. E quando você viaja que você passa um mês? Ninguém tá medindo, ninguém tá pesando. Entende o que Deus está dizendo? Quer dizer, ele está se enganando, ele está mostrando que ele quer ter o controle e a dominação pela visão da vida dos outros. Porque ele está insatisfeito, ele está indignado, ele fala por ele. Toda pessoa que ela tem excesso de medo e é ciumenta, o excesso de medo que traz o ciúme, a insatisfação e a indignação, ele só fala por ele. Pelo sentimento dele, pelo controle dele, pela indignação dele, pela insatisfação dele. Por isso ele não consegue ruminar.
Por isso ele não consegue pensar em eu quando eu viajo. Eu não demoro? Ele não pensa assim. Ele não pensa em eu. Ele pensa você. Você tá mentindo, você tá fazendo o que não podia, você tá sendo errado. Você podia fazer isso em 3 dias, tá fazendo em 6 porque você tá fazendo coisa errada. Você tá na esquina, no espetinho ali, porque você não se põe no lugar do homem de bem. Tá bebendo, mas quando a pessoa tá lá fazendo o mesmo que ele tá criticando, ele se dá razão. Ele se dá razão e ele não tem essa visão. Então, ele para criar essa visão, essa ilusão de sentimento, ele vai dizer que isso é amor. Eu tenho amor. Então, na casa que existe uma pessoa que ela é altamente ciumenta, você vai perceber que Deus explica aqui, vai ser uma casa desolada, porque os filhos não vão suportar ver isso. Os filhos não vão suportar. E eu passei por isso na pele, eu vivi isso na pele. Que se a pessoa vai estar reclamando, se a pessoa não vai estar falando, então eu só vou uma vez por semana. Entende? Que a pessoa nunca está satisfeita, você dá satisfação, ela está reclamando, você não dá, ela está murmurando, ela está falando mal. Então, os filhos, eles vão cada vez impondo limite. Se é todo dia tá reclamando, agora eu vou um dia sim, outro não. Tá reclamando ainda, eu vou de 2 em 2 dias. Tá reclamando ainda, eu vou uma vez por semana. Porque ele vive pela razão dele e ele não quer mudar. Ele não vê razão de mudar. Porque ele quer despejar o sentimento dele em você. Ele quer culpar você pela indignação, pela insatisfação, pelas razões dele, pelo sentimento dele. E ele não quer ver, ele não quer mudar. Ele não crê nesse Deus do amor. Então ele vai criar o ciúme como se fosse amor. É amor? Sim. Aí o meu pai dizia assim quando chegava em casa: chegou o amor. Pronto, o amor chegou, agora chegou a preocupação, chegou os cuidados, porque quando tava lá não dava um telefonema pra ninguém. Agora tá dentro de casa, tá aí querendo controlar até quantos goles de cerveja eu bebo, quantos espetinhos eu comi, se eu já tô ouvindo, não tô ouvindo. E a gente fica realmente, isso é visível para quem convive com uma pessoa que ela tem excesso de medo. Porque a Bíblia diz 366 vezes não tenha medo. Então, o mentiroso, ele é medroso. Entende o que Deus diz para você? O mentiroso, ele é medroso, então ele vai criar um sentimento, uma satisfação e uma razão pela própria visão. Porque ele não sente, mas ele diz que sente. Porque ele dá seguimento à visão dele, o entendimento dele e as experiências que é dele. Então, ele vai dizer que ele pode fazer, mas você não pode. Que ele está se preocupando com você. Aí você fica sem entender. Entende? Quem tem pais narcisistas sabe a necessidade de impor limites dos pais na nossa vida, né? Mas mesmo assim buscando esse tipo de conhecimento para que as histórias não se repitam, né? Eu viver julgando, me vitimizando, murmurando, justificando o meu sentimento, porque eu sou assim porque minha mãe foi assim comigo, porque eu sou assim porque é de raça, porque eu sou assim, e quer dizer, e quando eu for assim também? Quem vai me salvar? Quem vai me curar? Então eu tenho que entender que tipo de sentimento é esse, que amor é esse, que diz que amor de mãe, amor, eu ouvia dizer que amor só de mãe, eu dizia, pois, esse amor de mãe eu nunca percebi, eu nunca senti. Esse amor de mãe. Esse tipo de amor, nunca me senti amada. Entende? Porque eu me sentia sufocada. E Deus diz que eles jogam até praga. Eles vão jogar praga na vida dos filhos, vão desfazer dos filhos, porque eles vão sentir que eles são as vítimas. Que é os filhos que são ingratos, que é os filhos que não sabem retribuir a preocupação, a visão, o que eu deixei por você, de fazer por você. E aí o filho fica sem entender a visão, a razão, o sentimento. Então só quando o filho vai amadurecendo é que ele vai vendo a necessidade de se prevenir também. Epa, peraí que eu não quero me transformar nessa pessoa. Nessa pessoa que tem o medo, que eu tenho que crer nesse Deus mentiroso, que cria esse tipo de sentimento
Então, quem não crê na Bíblia, ele crê realmente no medo, e aí automaticamente você vai perceber que vai ser ciumento. E aí, por ser ciumento, ele vai criar a razão, a satisfação, a visão, a justificação da visão dele, porque ele vai estar protegendo, porque na visão dele, realmente, ele não faz por mal, ele está querendo proteger, mas quem está de fora vai percebendo que a pessoa, tudo que ela faz com você, ela não aceita que ninguém faça com ela. Ela não quer que ninguém mande, ela não quer que ninguém domine, ela não quer dar satisfação de tudo da vida dela, ela é uma pessoa altamente independente, mas ela quer dominar a vida dos outros. Entende? Que não bate, né? O comportamento não bate com o sentimento. O comportamento, ele não condiz com o sentimento que a pessoa diz que tem. Por isso você tem que entender que o ciumento, ele é mentiroso, e é Deus que explica isso para você. O ciumento, ele é mentiroso e ele vai ser ingrato, porque ele nunca está satisfeito com nada. Ele nunca vai estar satisfeito com nada e ele não quer saber não de Deus. Ele tem mesmo isso como bom. E ele diz que ele não quer sentir, mas vai fazer o que se sente? Porque é rebelde. E Deus explica. Ele é rebelde. Ele quer viver pela visão sem dar satisfação. Mas ele vai querer satisfação dos outros. Entende o que Deus explica? E ele vai ser indignado, insatisfeito, murmurento. Porque geralmente quem é ou idólatra ou pessoas que carregam feridas na alma, pessoas que já sofreu traumas, humilhações. Então ela é ciumenta por algum motivo. Alguma via de conduta veio nessa pessoa que ela teve esse ciúme como bom. O temor como amor. O temor como amor. Ele confundiu tudo. E aí ele não sabe mais mudar e ele não crê na mudança. Ele não vai querer crer na mudança, mas aí quem tá de fora vai ter que mudar pelo comportamento do outro. Eu vou ter que mudar. Eu que vou ter que mudar pela conduta do comportamento de quem eu convivo. Porque eu não quero que me contamine. Entende o que Deus explica? Então, eu acho que deu para você entender bem, né? Sobre o ciumento. Que Deus explica que os ciumentos não herdarão o reino de Deus e quem é ciumento não crê. Ele diz, não, isso não é verdade. Então ele perde a conduta do comportamento. Ele perde a visão do sentimento. Ele se perde pela própria emoção. Então a ciência chama isso de, né, dependência emocional. É uma pessoa dependente emocionalmente. Então só Deus cura. Mas para quem crê em Deus, né? Então eu peço para você que deixe seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.